Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui os dados e algumas reflexões da pesquisa que foi feita em Minas Gerais, trazendo aqui números para o governo do estado, também para o Senado e para a presidência da República. Mas antes eu quero pedir aquela ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, se não gostar faz parte, joinha para baixo. Comenta, compartilha, em especial com quem mora em Minas Gerais. Ou não morando aqui, né, tem parente, tem algum amigo que vota ou está preocupado, né, com o que pode acontecer nessas eleições aqui no estado. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia e sou candidato a deputado federal. Então, se você ainda está avaliando os candidatos, eu me ofereço aqui para que você avalie as minhas propostas, as minhas ideias. Né, vou deixar aqui no comentário fixo também aqui um link que vai para as minhas redes sociais e para o site, que tem lá um pouco, né, da minha trajetória, daquilo que eu defendo caso seja eleito deputado federal. Pessoal, é o seguinte, Datafolha ouviu 1.212 eleitores, né, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 62 cidades mineiras. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais e 3 pontos para menos. Vamos trazer aqui uma pesquisa espontânea. Romeu Zema lidera com 29. Espontânea, esqueci de falar, é aquela em que o Instituto não apresenta a lista com os nomes. Perguntem quem você vai votar e a pessoa responde quem ela quiser. Então, de forma espontânea, Zema apareceu com 29. Ele aumentou 5 em relação ao último levantamento. Alexandre Calil, 15 pontos, né, metade do Romeu Zema, também cresceu bem. Cresceu 4 pontos em relação à última pesquisa. Carlos Viana, que apareceu aqui agora com 1%, não tinha pontuado antes. Outras respostas, 3. Em branco, nulo e nenhum, 4. Não sabe, ou seja, estão indecisos 48% quando não se tem a lista com esses nomes. Um índice 10% ou 10 pontos a menos do que no último levantamento. Vamos agora para a pesquisa estimulada, que é quando o Instituto então fala quais são os candidatos e o entrevistado responde. Romeu Zema lidera, vejam bem, 52 pontos. Ele cresceu 5 em relação ao último levantamento. Alexandre Calil, né, com Lula e tudo, 22, caiu 1 em relação à última pesquisa. Carlos Viana, 4, Vanessa Portugal, o Carlos Viana é do PL do Bolsonaro, 4, Vanessa Portugal do PSTU, 2, Cabo Tristão, 1, o mesmo de Lorena Figueiredo, Marcos Pestana, Renata Regina, em branco, nulo e nenhum, 8, indecisos aqui, 7%. Vamos agora ver um cenário para o segundo turno, vejam bem. Romeu Zema lidera com 59 contra Calil, né, na verdade, só tem os dois aqui. Romeu Zema 59, 3 a mais do que tinha antes. E o Calil 31, 2 a menos. Em branco, nulo e nenhum, 6. Indecisos, 4. Então eu falei que várias e várias vezes, muito antes, né, dessas pesquisas saírem, que o Calil se aproximar demais do Lula seria um erro. Por quê? O Lula, tem gente que gosta, ok, tem, mas o PT aqui é muito rejeitado. Existe um antipetismo muito forte. E quando o Calil se aproxima do Lula, ele acaba atraindo, né, um pouco desse antipetismo e deu munição para os adversários, que questionaram aquilo que muita gente chama de contradição e até de um certo oportunismo, né, em que ele achou que colando com o Lula teria o percentual que o próprio Lula tem na pesquisa presidencial. O Calil, que até pouco tempo criticava muito o próprio PT. Então tem muitos vídeos, inclusive, circulando nele, né, nesse sentido, e a gente vê que a campanha começou e o Calil, em vez de crescer no eventual segundo turno contra Romeu Zema, caiu e o Zema cresceu, né, no segundo turno aqui nessa disputa direta, um contra o outro, em que o Zema tem praticamente o dobro. Mas, né, nesse cenário aqui, o Zema venceria no primeiro turno com ampla folga. E chama a atenção que o candidato de Bolsonaro, né, o Carlos Viana, senador, né, que se perder continua no cargo, o cargo dele vai até o janeiro de 2027, Carlos Viana não conseguiu crescer, né? A gente observa aqui que ele colando no Bolsonaro, no debate que teve, nas propagandas eleitorais, o Viana colado no Bolsonaro não consegue ainda assim emplacar o seu nome. E o Romeu Zema, que decidiu não abraçar o Bolsonaro, né, sempre foi um crítico do PT, então o Romeu Zema faz a campanha dele, né, sem entrar nessa questão nacional. Quando é indagado, fala que o seu candidato à presidência é o Felipe Dávila, que nem pontua nas pesquisas ou marca um pontinho, mas não é um candidato rejeitado. Então a população não deixa de votar no Romeu Zema porque o Zema, né, tá no partido ou tem como candidato o Felipe Dávila. Então o Zema foi muito esperto nessa estratégia, já o Calil, que poderia fazer isso. O partido do Calil não tem candidato à presidência, nenhum.
Então Calil poderia fazer a campanha até criticando os erros do PT no passado, do Pimentel, por exemplo, agora não pode. Por quê? Porque o Pimentel faz parte da aliança do Calil, né? E o Romeu Zema está livre para criticar PSDB, criticar o PT, e o resultado está aqui, ele crescendo nas pesquisas, enquanto o Calil caindo. Cenário para o Senado, Cleitinho Azevedo, do PSC, 14, ele é deputado estadual, cresceu 2 em relação ao último levantamento. Alexandre Silveira, do PSD, aliado de Calil, aparece com 9, cresceu 4 em relação ao último. Marcelo Aro, que está aí rodando o estado com Romeu Zema, aparece aqui com 7%, e essa semana foi alvo de uma polêmica, porque o Romeu Zema tem um discurso contra o fundão, e o Marcelo Aro, né, é alguém que está se beneficiando muito do fundão, enfim. Então está aqui com 7%, cresceu 4%. Bruno Miranda, do PDT, com 6%, cresceu 1%, chama atenção o fato, eu falei isso aqui numa live ontem, e o Bruno Miranda, inclusive, entrou aqui na live rapidamente, estava no evento lá, eu mandei o link para a assessoria, ele conseguiu entrar. O Bruno começou agora a campanha dele, é vereador em Belo Horizonte, líder do prefeito Fuad Noman por lá. E interessante porque mesmo começando agora a sua campanha, já aparece muito bem nas pesquisas, e considerando aqui a margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos, ele pode ter entre 3 e 9, ou seja, está empatado tecnicamente com o Alexandre Silveira, que lidera, com 9, que está ali entre 6 e 12. Então, um empate aqui dentro da margem de erro. Sara Azevedo, do PSOL, mesma situação, 6%. Pastor Altamiro Alves, do PTB, 5%. Irani Gomes, do PRTB, 3%. Dirlene Marques, do PSTU, 1%. Agora, Naomi de Almeida, do PCO, não pontuou. Agora, vejam bem, em branco, nulo e nenhum, 24%. Não sabe, 24%. Ou seja, tem 48% aqui, né, simplesmente hoje, que pode mudar totalmente essa eleição para o Senado. Então, a disputa em aberto para todos eles aqui, não dá para apontar nenhum favorito. E vamos agora trazer os números para a presidência da República. Lula lidera com 47, porém, assim como na pesquisa nacional, Lula caiu 2. Ele tinha 49. Jair Bolsonaro tinha 29, aumentou 1, foi para 30. Ciro Gomes, assim como na pesquisa nacional, cresceu 2. Ele tinha 6, agora foi para 8. Na nacional, o Ciro tem 9, né? Simone Tebet tinha 2, agora aparece com 4. Ela que também tem 1 a menos do que no cenário da nacional. Soraya Tronic, da União Brasil, 1. Felipe Dávila, 1. Pablo Marçal, também 1. Vera Lúcia, Imael, Roberto Jefferson, 0. Branco nulo, 3. Não sabe, também 3%. Então tá aqui esse cenário para a presidência, né? De fato, a gente observa não só aqui em Minas, mas no cenário nacional, né? Lula caindo em várias pesquisas, vários levantamentos, Ciro Gomes crescendo em todos eles. Todas as pesquisas que saíram essa semana indicam o crescimento de Ciro Gomes, pesquisas nacionais. Nos estados, Ciro está crescendo 2 pontos aqui, 3 em outro, 4. Então, de fato, né, Ciro está conseguindo, né, mostrar para a população que é uma alternativa contra Lula e contra Bolsonaro. Simone Tebet também melhorou aqui o que aconteceu em nível nacional e também em vários estados, porque ela foi bem. Ali ao lado de Ciro Gomes, eu acho que foram os destaques no debate na Band, né? E o Ciro teve uma participação muito positiva no Jornal Nacional. Então eu acho que isso começa a refletir e aos poucos a população vai se interessando mais pela campanha, pela disputa aí. Tem muita coisa que pode acontecer. É importante a gente, né, ter os pés no chão, entender a importância de debater projeto, ideia, conversar com as pessoas, dizer a elas que ninguém é obrigado a votar no Lula, por exemplo, só porque não quer o Bolsonaro. Vote numa alternativa. Se essa alternativa não for para o segundo turno, lá você então vota no Lula. E o mesmo vale para quem vota no Bolsonaro, que faz isso, né, a meio que sem tanta empolgação, como já fez no passado, só com a desculpa de o Lula não pode voltar. Então vota numa alternativa, deixa esse voto, né, de protesto contra um ou contra o outro para um eventual segundo turno, se essa alternativa, que no caso aqui hoje o melhor colocado é Ciro Gomes, não chegar lá. Mas eu tenho falado sempre, respeito os eleitores que fazem a opção por um ou outro nome, mas eu só peço uma reflexão. O nosso Brasil só vai sair, né, dessas profundas crises em que nós nos contentamos. Um ano o PIB cresce 1%, 2%, depois, né, fica zerado e depois cai 1%, 2%. O Brasil não cresce há muitos anos, não é um problema de agora. Agora nós temos a continuidade de uma crise. Mas a pandemia, tudo bem, a pandemia cria dificuldades, mas vários países estão saindo numa situação bem melhor que a do Brasil. Então o negócio é mudar o modelo econômico. Eu até publiquei nas minhas redes sociais hoje aquilo que eu tenho apontado, né, como proposta para mudar, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então deixo aqui esse convite para que todo mundo
reflita com calma, com paciência, deixa um pouco o ódio, paixão de lado e vamos votar em projeto e ideia, porque, insisto, é isso que vai gerar emprego, resolver o problema da educação, na saúde, na segurança pública e várias outras coisas realmente essenciais, em especial para o povo que mais precisa. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!